Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem? Aula de ciências começando e a aula de hoje é sobre o sistema imunitário, o sistema de defesa do nosso corpo, do nosso organismo. Quais são os objetivos desta aula de hoje? Conhecer outras formas de imunização que o nosso corpo pode desenvolver, além daquela imunização natural que nós possuímos, que nós chamamos de imunização artificial. Então vamos conhecer um pouquinho de que forma a nossa imunidade pode ficar ainda melhor, ainda mais forte. Mas para começo de conversa, vamos pensar um pouquinho sobre esta imagem. Qual a importância das vacinas? Por que é importante que nós estejamos com as vacinas sempre em dia? Você já pensou sobre isso? A vacinação é uma das formas de contribuir para o aumento da nossa imunidade, para fortalecer ainda mais o nosso sistema imunitário. Ao longo dessa aula, nós vamos conhecer de que forma isso é possível. O nosso organismo está diariamente exposto à ação de agentes patogênicos, ou então chamados antígenos, que são aqueles micro-organismos ameaçadores que o nosso corpo pode entender como uma ameaça à nossa saúde. Então são eles, os vírus, as bactérias e alguns outros micro-organismos. Para que nós possamos estar mais protegidos, para ampliar a nossa proteção, então, é que são desenvolvidos as vacinas e os soros. Então vamos conhecer um pouquinho sobre vacina e soro já já. Mas antes, nós temos aqui uma questão para a gente já verificar o que você tem de conhecimento prévio sobre a vacina, tá? Então a questão para você responder aí no seu material é a seguinte: vacina é uma preparação biológica que fornece imunidade ativa para uma doença particular, para uma determinada doença, tá? Sobre as vacinas, então, responda aí. Do que são feitas essas vacinas? E na letra B, como que elas agem no nosso organismo? Então, anota aí no seu material o que você já sabe. Se ficar com alguma dúvida, não se preocupa que retornando aqui, nós já vamos conversar, fazer essa correção juntos. Vamos lá, então?
E então, conseguiu responder aí? Então vamos corrigir juntos aqui. Se ficou alguma dúvida, se você não conseguiu, não se preocupa, é o momento de aprender. Então as vacinas, elas são preparações de micro-organismos. Na vacina é usado o próprio organismo causador de determinada doença. Só que este micro-organismo encontra-se morto, inativado ou pedacinhos dele, ou ele pode estar fragmentado, tá? E quando esses micro-organismos mortos, enfraquecidos ou fragmentados são introduzidos no nosso organismo, olha que legal o que acontece. O nosso corpo é enganado. As nossas células de defesa entendem aqueles micro-organismos como uma ameaça e passam a produzir anticorpos contra aquele determinado agente patogênico. Então, as vacinas enganam o nosso organismo, estimulando ele a produzir os anticorpos. E aí, depois de um tempo que nós tomamos essa vacina, quando nós entramos em contato novamente com aquele micro-organismo, nós não desenvolvemos então os sintomas da doença, justamente porque nós já temos esses anticorpos, tá? Então a vacina, ela estimula o organismo a produção de anticorpos e é isso que fortalece a nossa imunidade. As vacinas têm prevenido doenças muito sérias, doenças importantes, graves, como por exemplo o sarampo, a difteria, o tétano, coqueluche, a poliomielite, a hepatite, a rubéola, a tuberculose, a febre amarela. Inclusive, as vacinas ajudam a erradicar algumas doenças. O que significa isso? Erradicar. Acabar com os casos dessas doenças. Por exemplo, a poliomielite é uma doença que encontra-se erradicada em nosso país. O sarampo, durante algum tempo, nós não ouvíamos falar em casos de sarampo. A partir do momento que as pessoas deixaram de vacinar os seus filhos, né? Muitos pais foram deixando, infelizmente casos de sarampo voltaram a aparecer. Então a vacinação é muito importante na prevenção e também na erradicação de várias doenças graves. Você que é adolescente, como é que está a tua carteirinha de vacinação? Existem várias vacinas que nós devemos tomar na adolescência ou até mesmo alguns reforços. Então, para ter certeza que você está com as suas em dia, acesse esse QR Code usando o seu aparelho celular, que vai te levar a uma matéria completa sobre as vacinas que os adolescentes precisam tomar, precisam receber a dose ou o reforço. Dá uma conferida aí, que isso é super importante para a sua saúde. Mas e quanto ao soro? Esse soro não é aquele soro de hidratação, tá? Que a gente toma quando tem, né, por exemplo, uma virose, tá? Cuidado para não se confundir aí. Este soro é o soro terapêutico, é o soro que também pode ser chamado de hiperimune. O que tem de diferente de uma vacina? Ele já contém os anticorpos necessários, os anticorpos prontos, tá? Que a pessoa necessita e que foram produzidos por um outro organismo, por exemplo, cavalos. Então, para a picada de cobras peçonhentas, por exemplo, é utilizado o próprio veneno, a toxina, né, a peçonha, colocada, inserida num outro animal, no caso o cavalo, tá? Por ser um animal que tem maior quantidade de sangue, mais resistência, e aí é retirado uma certa quantidade de sangue desse animal para a obtenção dos anticorpos produzidos pelas células de sangue dele, tá? Então, esses anticorpos vão ser usados em situações de emergência, quando não há tempo da pessoa tomar uma vacina, ela vai receber o soro já com os anticorpos prontos. Em que situações, então, que esses soros são recomendados, são utilizados? No caso de acidentes com animais peçonhentos, tá? Com as toxinas de alguns organismos, então, por exemplo, serpentes peçonhentas, mordidas de aranha marrom, tá?
esse veneno, essa toxina, né, ela causa danos sérios ao organismo. Então, quando uma pessoa é mordida, ela precisa rapidamente receber esses anticorpos. Por isso que nestas situações é o soro terapêutico que será utilizado, tá? E aí, então, vamos ver se você está mesmo entendendo, praticar um pouquinho com esta atividade. Quais são as diferenças entre a vacina e o soro terapêutico? Responde aí também, quando que cada um deles é recomendado? Então, não esquece de explicar, né? Em quais situações é recomendado o uso da vacina ou do soro terapêutico. Vou te dar um tempinho e já retornamos aqui para a nossa correção. E então, quais são as diferenças? Vamos dar uma olhada? A vacinação, primeira coisa que você precisa ter aí em sua mente é que ela é preventiva. Então, você só vai tomar uma vacina antes de pegar a doença, justamente para que você crie os anticorpos e não contraia essa doença, tá? Já a soroterapia, o uso do soro terapêutico, ele vai ser recomendado quando acontecer um acidente, uma situação emergencial em que não há tempo do seu corpo produzir anticorpos. E aí você recebe o soro que já contém os anticorpos prontos, disponíveis para agir, né? Então, exemplos aqui, a vacinação para você se prevenir, por exemplo, da febre amarela. Você toma antes de pegar a doença. Quando você entra em contato em algum momento da sua vida com o vírus causador da febre amarela, você já tem os anticorpos, por isso não fica doente. Então, vacinas
são preventivas. E quanto ao soro? Levou uma mordida de aranha marrom, você vai receber uma dose de soro, tá? Que vai agir contra aquela peçonha, contra aquela toxina, no caso de animais, né? Como aranhas, como serpentes peçonhentas. Você já vai receber os anticorpos disponíveis ali para agir naquela situação emergencial, ok? E seguindo então, uma curiosidade, tá? Você sabia que aqui no Paraná, na região metropolitana de Curitiba, em Piraquara, nós temos a produção de soro para o veneno da aranha marrom? Se você quiser saber mais sobre essa produção, de que forma ela acontece, como é que tudo isso é feito, acesse esse QR Code que você vai conferir a matéria completa, tá? Então, só para vocês, por curiosidade, para você ficar sabendo, olha só, por ano a quantidade produzida desse soro é capaz de tratar 4.000 pessoas que foram mordidas pela aranha marrom, ou então 2.000 pessoas que tiveram uma complicação maior com essa mordida, tá? Acesse a matéria que você vai gostar. E mais uma questão para você praticar um pouquinho aí, o que nós aprendemos nessa aula. A questão 3 diz o seguinte, sobre o soro antiofídico. Soro antiofídico é o soro contra picada de cobras peçonhentas, tá? Por que ele é necessário para fazê-lo? Por que é necessário utilizar o próprio veneno, a própria peçonha da serpente? E na letra B, quais são os componentes ativos que fazem realmente a diferença no corpo da pessoa que está recebendo esse soro? Vamos lá tentar responder? Vamos fazer a correção, então?
Então, no caso da fabricação do soro contra, né, o veneno, a peçonha de cobras, por exemplo, né, o soro antiofídico, é necessário utilizar o próprio veneno para que aquele ser vivo, aquele animal que está recebendo esse veneno, as células dele consigam identificar aquilo como uma ameaça, né, e produzam os anticorpos, tá? Então, por isso que geralmente, nesse caso, são utilizados cavalos, por ter mais sangue, por ter mais resistência, e aí ao receber esse veneno, essa toxina, o sangue do animal produz esses anticorpos que vão ser tratados, né? E aí sim a pessoa receberá. E quais são então os componentes ativos do soro? O componente ativo que vai realmente fazer a diferença numa situação dessa são os anticorpos disponíveis, tá? Então, essa é a principal diferença do soro para a vacina. A vacina estimula o seu organismo a fabricar anticorpos, enquanto o soro terapêutico já contém os anticorpos para situações emergenciais. E aí, então, uma sugestão de uma atividade aqui para você praticar um pouquinho, né? Pesquisar um pouco mais sobre vacinas. Então, pega uma folha de sulfite, dobra ela em 3 partes, como um folder, você sabe o que é folder, né? Aqueles materiais educativos de propagandas, são utilizados para divulgar informações importantes, e faz um folder seu, usando a sua criatividade, o seu conhecimento, pesquisa mais sobre isso, se aprofunda e completa ele aí com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância da vacinação. Você pode colocar de que forma elas são produzidas, para quais doenças a gente já tem vacina ou não, tá? Então fica aí a seu critério, né? Usando a sua criatividade para fazer essa atividade. E chegamos ao fim dessa aula, então retomando aqui os pontos principais que nós abordamos ao longo dela. Nós vimos então que o sistema imunitário é o sistema de defesa do nosso organismo. Além da imunidade natural que nós temos, existe ainda a defesa artificial, que é através da imunização com o uso de vacinas ou dos soros terapêuticos. As vacinas são preventivas e os soroterapêuticos são para situações emergenciais. Fechamos essa aula por aqui, agradeço a sua atenção e até mais!